Pois bem, reflitamos juntos, portanto, acerca de como desenvolver o amor pelas pessoas que nos perseguem e que nos caluniam. Em uma das obras editadas pela nossa federativa, intitulada Cotidiano e Felicidade, pedi para o pessoal que projete a imagem lá. Isso. Pode até manter a projeção dos livros, eles são bem mais bonitos que eu. Isso, pronto. Nesta obra, meus amigos, nós encontramos um raciocínio tão belo, simples quanto profundo, que gostaríamos de compartilhar ao início da nossa reflexão. A matemática do perdão. Quem é que gosta de matemática? Quem não gosta não precisa fugir, porque essa é uma matemática diferente. Recorda-nos o autor dos primórdios da justiça em nosso orbe terreno. Se recuarmos um pouco no tempo, nós vamos lembrar que, ao menos nos livros de história, conhecemos uma realidade muito difícil, em que qualquer agressão poderia ser revidada, retribuída com agressões ainda maiores. Então, aquele que houvesse tirado a vida de alguém poderia ter não só a sua própria vida, mas a de toda a família sacrificada sob a perspectiva e a justificativa da justiça. Diz-nos então o autor da obra que na matemática do perdão nós tínhamos um ato negativo, a primeira agressão, e com vistas a compensá-lo, nós praticávamos mais 5, 10, muitos outros atos negativos. E jamais atingíamos o equilíbrio. É por isso que, ao tempo de Moisés, quando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, fala-nos que a humanidade vivia ainda em estado de semi-selvageria, já era um progresso o conhecimento e a vivência da lei de Talião. Olho por e dente por dente. Isso para nós hoje, graças a Deus, soa-nos ainda como brutalidade. Mas observemos que nesta linha do tempo em que o progresso se desenvolve, nós tínhamos então um avanço. Se a agressão era de uma pessoa, a retribuição era na mesma medida. Mas a matemática do perdão ainda não se equilibrava, porque nós tínhamos um ato negativo, -1, e outro ato negativo, -1, de novo, e não alcançávamos o equilíbrio. Então, chega-nos Jesus. A segunda revelação da lei divina, falando-nos essencialmente de amor. Dá-nos, entre tantos, o exemplo da outra face. Convida-nos a retribuir o mal com o bem. E inicia, então, nos nossos corações, ou continua, um processo de transformação do próprio entendimento da justiça. O que é justo para nós? Pagarmos o mal com o mal. Eu gostaria de pedir aos nossos irmãos queridos que olhassem um pouquinho para essas imagens que aí estão. Sabem o que são? Esta imagem, mais escura um pouquinho, é uma das galerias do Presídio Central de Porto Alegre, uma das nossas casas prisionais. E vejamos nós a condição em que estão ali depositados irmãos nossos. E isso está hoje sendo realizado sob o palio daquilo que chamamos justiça. Quantas são as vezes que diante da violência, diante da criminalidade, diante das perseguições que nós sofremos, nós temos encontrado ainda manifestações do tempo da lei de Talião, ou ainda anteriores, disseminando ainda mais ódio e rancor. Ainda se ouve falar em pena de morte,
E ela existe. E nada surpreendentemente existe em lugares em que a criminalidade nunca reduziu por conta disso. Por quê? Quem é responsável por produzir uma realidade como essa? E ao lado dessa imagem mais escura, onde está aquilo que hoje se concretiza como sendo a justiça humana, nós temos uma foto de ontem. Aquela imagem é da cidade de Barcelona, no dia de ontem, em que muitos irmãos nossos desencarnaram em um atentado terrorista, através de um atropelamento em uma via pública, em que dezenas de pessoas foram feridas. Vejamos nós como a família humana, da qual todos somos parte, uma única família, temos lidado com as perseguições e com a violência. Esta dinâmica da vingança trouxe-nos a momentos conflituosos e difíceis. E como nós somos seres tão livres quanto inteligentes, está em tempo de nos perguntarmos, meus amigos, queremos continuar por esse caminho? A forma como nós temos lidado com as perseguições tem trazido paz aos nossos corações? Ou nós precisamos de conversão? Quando se fala em conversão, nós ficamos pensando, mas isso é fanatismo? Não. É o próprio Allan Kardec quem nos sinaliza que o Espiritismo deverá converter a humanidade. E conversão significa mudar de rumo, mudar de direção. Não é assim que nós fazemos no trânsito, uma conversão à direita, uma conversão à esquerda. Porque nós queremos fazer um caminho diferente. E estamos exaustos da violência, da vingança e das perseguições. Ainda hoje, quando vamos estudar a finalidade das penas sob a perspectiva da lei humana, vocês sabem qual é a primeira que está em todos os livros de direito penal? Finalidade da pena. Sabem qual é? Chama-se retributiva. E isso é atual. Diz que a finalidade de toda a pena que é imposta em decorrência dos equívocos humanos é retribuir o mal. E nós estamos retribuindo assim, sem percebermos a condição de humanidade uns dos outros. Mas pensemos, meus amigos, o progresso se faz, não se faz? Sim ou não? Isso, ajuda, vamos respondendo que ajuda a passar a fome e a gente consegue ficar junto até o almoço. O progresso se faz ou não se faz? Se faz. É uma das expressões da lei divina. Então, nós estamos hoje muito melhores do que estávamos ontem. Mas já pensaram nessa confusão que nós temos estabelecido entre justiça e vingança? Quantos corações nós já não ferimos ao longo das nossas existências? Que idade será que eu tenho? Que perigo essa pergunta, né? Por isso que eu peguei um exemplo masculino aqui, que era para não ser apedrejado. Que idade cada um de nós tem? 30, 50, quase 80, mais? Não. Nós temos talvez 4.030, 5.050. E é impossível retrocedermos na nossa trajetória, pela memória fática, hoje, para definir quem nos persegue e calunia e quem atirou a primeira pedra. Será que nós conseguiríamos definir, lidando hoje com relacionamentos desafiadores, quem é o culpado?
mas a pessoa me ofendeu. Ela me caluniou, foi injusta comigo. E alguém dirá, mas na encarnação anterior tu foste o algoz dela. E pode ser que eu diga, porque na outra foi ela que aprontou. Sim, mas ela só aprontou porque tu tinhas abandonado primeiro. Não, mas eu abandonei porque eu tive medo de ser ferido, porque lá no passado tinha uma traição. E aí nós vamos mergulhando nos nossos erros, presos às algemas do passado e retroalimentando a violência. Foi isso que socialmente adoeceu a nossa sociedade. Porque nós podemos escolher diferente. Então, quando nos perguntarmos isso é bom que cada um faça para si essa pergunta. Quem hoje me persegue e me calunia? Vamos buscar na tela mental. É o meu chefe? É o meu companheiro de trabalho? É o meu irmão do centro espírita? É o vizinho? É uma criatura que não há o que eu faça, ela não confia em mim, não simpatiza comigo. Quem aqui tem um familiar difícil? Levante a mão. Ok. E quem aqui é um familiar difícil? Eu vou levantar as duas também aqui. Mas é claro, porque diante das relações em que nós, porventura, nos equivocamos, a providência divina dá-nos os laços de família, a fim de que tenhamos a oportunidade do reequilíbrio, da reconstrução dos sentimentos, sob bases mais felizes. E é então, meus amigos, que o nosso mestre e amigo Jesus vai nos apresentar, diante deste contexto conturbado e daquela matemática que ainda não fecha e não vai atingir o equilíbrio enquanto nós não começarmos a apresentar os fatores positivos incondicionalmente. É diante dessa realidade em que nós precisamos deixar de ser reativos, uma vez que o Evangelho, segundo o Espiritismo, sob o título A Lei de Amor, diz-nos que no princípio o homem só tem instintos. Mais avançado, porém corrompido, tem sensações. Evoluído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. A reação é muito mais instinto do que sentimento. E nem sempre ela é instinto, porque o instinto é um automatismo divino que nos impulsiona para o progresso. Por isso o instinto de conservação, por exemplo, que visa a manutenção da vida. Mas o que nós temos muitas vezes, meus amigos, não são apenas instintos. São reflexos condicionados. Porque nós nos habituamos, ao longo dos nossos milênios de existência, ao olho por olho, ao dente por dente. E antes disso, a agressões maiores do que aquelas que nós sofremos. A perpetrar, a agir desta maneira. Vejam como isso ainda campeia, como nos diz o gaúcho, por aí afora. E ouçamos então, nesse instante, ouçamos com a alma, abertos como estamos aqui nesse congresso, a nos enriquecermos espiritualmente. O convite que já foi lembrado pelo nosso irmão Godinho. Amai-vos uns aos outros. De que forma? Jesus nos convida a fazermos isso. O que é que diz lá? Como eu vos amei. E aí do mesmo Evangelho de João, que retrata esta passagem, nós vamos trazer uma outra. Para compreendermos o que é que nos
pede Jesus quando nos fala de amor? A quem Ele nos pede para amar e de que forma nos pede que amemos? É conhecido de muitos de nós, certamente, aquele diálogo em que o Mestre indaga ao discípulo, ao apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? E o que foi que Pedro respondeu? Sim, Senhor. E Jesus então diz a ele: vai e apacenta as minhas ovelhas. Mas ele volta a perguntar: Pedro, Sueli, Luísa, Lacordaire, Gabriel, tu me amas? E Pedro começa a ficar inquieto. E diz: sim, Senhor, já disse que te amo. E o mestre diz: então vai e alimenta as minhas ovelhas, segundo a tradução do Haroldo, que está chegando daqui a pouco. Mas Jesus pergunta por terceira vez a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, já extremamente inquieto, diz: sim, Senhor, já disse que te amo. E Jesus volta a repetir: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Como se o Mestre dissesse a cada um de nós que não quer um amor de lábios, que o convite que nos faz, a conclamação que nos apresenta, não é um amor de práticas exteriores, de palavras doces e bonitas, de discursos rebuscados. Não. Por 3 vezes ele diz a Pedro e a cada um de nós: se tu me amas, este amor deve consistir em apacentar as minhas ovelhas. E o que é apacentar, agora que nós estamos diante de um desafio como este? O amor que Jesus quer de nós é o mesmo amor que Ele nos dedicou. Quando pergunta se o amamos, nós dizemos que sim. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Nos deixa este caminho, esta verdade e esta vida para seguirmos. E nós vamos então buscar, queridos, o que é apacentar, para que possamos ter a compreensão profunda do amor de Jesus. E o dicionário vem em nosso auxílio, dizendo-nos primeiramente que apacentar é conduzir ao pasto, a um rebanho. Não vamos perder de vista aqueles irmãos que nos perseguem e caluniam, em quem nós pensamos agora há pouco. Conduzir ovelhas a um rebanho. Que ovelhas? As que me são simpáticas? Aquelas que são do meu partido político? As ovelhas que não estão na Lava Jato? As ovelhas que pensam exatamente como eu? As ovelhas que são espíritas? E as que, sendo espíritas, não discordam de mim? Que ovelhas? O que foi que o Mestre nos disse como sublime pastor? Que algumas ovelhas se perderão e outras serão abandonadas? Foi isso que ele disse? Foi ou não foi? Não. Ele disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, quando ele diz a Pedro: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, e nenhuma ovelha se perderá, Jesus não está excluindo da nossa missão / dever de conduzir ao pasto as ovelhas que também nos perseguem e caluniam. Uma vez que Deus não se equivoca, e se Ele nos apresenta no conjunto da reencarnação, ou fora dela, na relação com os espíritos desencarnados, perseguições, calúnias e lutas, é porque Ele, Deus, que bem nos conhece e muito nos ama, permite que experienciemos essas situações. Não como punição ou castigo. Não, Deus é Pai. O Pai educa e oportuniza. Ele permite as perseguições e as calúnias como um exercício
para aprendermos a amar. E conduzir ao pasto significa levar ao alimento. Muitas vezes, quem nos persegue e calunia é faminto. É faminto da alma. É faminto de amor, de entendimento. É faminto de felicidade. Então nós precisamos sim conduzir ao pasto. E nós aqui em especial já encontramos um pasto verdejante. Vou dar uma pista a vocês. É um pasto que começa com E e termina com espiritismo. Não é um tesouro. Não tem nos alimentado. E o que seria de nós? Não só como ovelhas, mas também somos pastores. Há pouco Saulo falávamos da relevância da liderança à luz do Evangelho. Todos nós somos ovelhas sendo conduzidos por almas mais evoluídas do que nós, mas somos pastores do rebanho que Jesus nos confiou, no lar, na sociedade, enfim. Então, nós precisamos conduzir as ovelhas ao pasto. Ou, se perguntados como Pedro foi, não poderemos dizer, sim, Senhor, eu te amo. Mas apacentar tem ainda outro sentido. Vigiar no pasto. Pastorear as ovelhas. E como pode se apresentar o amor enquanto vigilância diante das perseguições e das calúnias? A quem nós devemos vigiar? A nós mesmos. Porque não raro as nossas reações diante de uma ofensa, elas não são reações em busca de justiça. Às vezes são. Mas elas são reações que visam o quê? Restabelecer o orgulho ferido. Preservar o que os outros pensam de nós. E aí então, nós nos disfarçamos de justiça, mas vestimos em verdade a túnica da vingança. E vamos à forra, no comentário sutil, na maledicência, desacreditando as pessoas, dizendo que é justo, porque afinal de contas nós fomos ofendidos, nós fomos traídos, nós fomos a vítima do adultério. As perseguições também se dão no lar, as calúnias também. Mas apacentar, que é o amor que Jesus nos pede, nos diz vigiar o pasto, vigiar o próprio coração, observando de fato qual é o motivo da minha reação. Já pensaram nisso? Por que é que eu estou fazendo questão desta reparação? Ela realmente vai melhorar a realidade ao meu redor? Vai favorecer as ovelhas que Deus colocou no meu rebanho? Ou é alguma coisa apenas para inflar esta chaga da alma que é o orgulho e a outra que é o egoísmo? Não. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Dar alimento espiritual, ensinar, doutrinar, guiar. E é o benfeitor Emmanuel que vem em nosso socorro sempre, auxiliando-nos na compreensão do Evangelho. E ele nos diz o que é e o que não é apacentar. Segundo mensagem que consta lá da obra Fonte Viva. Vejamos nós o que diz o benfeitor. Observamos na humanidade o seu imenso rebanho. Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Vamos nos desarmar. Vamos abrir mão da resposta impensada, da palavra transformada em lança, da força bruta como elemento de persuasão ou de convencimento. Não. E isto já nos conduziu às muitas guerras que temos, dentro e fora de nós. Não. Nem gritos, diz Emmanuel, nem xingamentos,
nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Diz-nos o benfeitor que nada disso seria apacentar. Portanto, nada disso é o amor que Jesus pede a Pedro e pede a quem? A nós. Eu estou te amando. Não está, não. A boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Os lugares do nosso país têm as suas marcas, as suas contribuições. E se nós pudéssemos definir a nossa co-irmã FEENTE, Federação Espírita de Mato Grosso, do Estado do Mato Grosso, em uma palavra, sabe qual seria? Afeto. Por quê? Estão sentindo, não é? Os olhos do Saulo não falavam mais alto do que a voz dele? Pois é. Essa é a contribuição que os nossos irmãos têm dado para que nós aprendamos a apacentar. Aproveitemos. Aproximemo-nos uns dos outros nessa grande família que é o movimento espírita. Porque nós não vamos conseguir acabar com a guerra no Oriente Médio, com a Guerra Fria entre Coreia do Norte e Estados Unidos, se não pararmos de guerrear entre nós mesmos, pelas pequenas discordâncias doutrinárias. Não. O movimento espírita é lugar de fraternidade. É lugar de fazermos cessar as calúnias e perseguições, finalmente, pelo mote, pela ascensão do afeto e do amor. Então, nada disso é apacentar. O que é apacentar, portanto, além do dicionário, mas também pela lição do Espírito Emmanuel? Nós podemos apacentar pela fé. Pedro apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá logo depois. Ajuda ao próximo, ao invés de ver gastá-lo. Isto é amor. Pensemos bem. As pessoas só podem colocar para fora aquilo que está dentro. E quem exteriorizou para mim violência? Onde é que está a violência dela? Dentro. Quem exteriorizou amargor? Azedume. Indiferença. É porque tem isto no seu coração. E quem tem azedume, amargor, violência, indiferença, inveja no seu coração, sem dúvida, é alguém que sofre, não é? Isto chama-se infortúnio oculto. Porque nós somos pessoas aqui, tenho certeza, que já temos impulsos generosos, não temos? Se alguém surgir chorando na nossa frente, nós vamos perguntar o que houve, não é? Vamos estender a mão, posso te ajudar? Isso já é um hábito. Mas e quando esse pedido de ajuda nos vem na fala ríspida? Quando esse pedido de ajuda vem no irmão que nos persegue, discordando de tudo que nós fazemos? Ou buscando ter notoriedade pessoal e ferindo o nosso ego, que por vezes temos o trabalho anônimo, sim, como dever. Como é que funciona a nossa estrutura espiritual, emocional, afetiva, quando o pedido de ajuda não vem como um por favor e vem com um dedo em riste, significando perseguição e calúnia? Igualmente, pelo menos naquele momento, nós estamos com alguém mais frágil do que nós, cuja rebeldia não deve impulsionar em mim
a reação de vergastá-lo, de agredi-lo. Porque a justiça divina se fará. O que nos pede o Mestre, o que nos pede Deus está aqui. Ajuda o próximo. Aquilo é pedido de ajuda, é sofrimento. E principalmente com as pessoas mais próximas, porque o que acontece com a pessoa mais próxima? Lembra do familiar difícil, que não somos nós, é claro, o outro familiar difícil? Lembram? Eles nos conhecem bem, não conhecem? E quem conhece bem, sabe ferir. Nós dificilmente nos magoamos com criaturas que não nos conhecem. Porque essas pessoas não têm aquele acesso mais direto ao nosso coração, não exploram as nossas fragilidades, os nossos traumas, os nossos problemas de autoestima, aquilo que nos dói. Então, as pessoas que são mais próximas de nós, justamente por nos conhecerem dessa e de muitas encarnações, elas conseguem nos magoar mais facilmente. É assim ou não é? É ou não é, gente? Vocês podem me contrariar, gaúcho não é brabo. E justamente por isso, nessas relações é que nós vamos ter que exercer o esforço de reconhecermos o infortúnio na perseguição, de reconhecermos a enfermidade na agressão, a fragilidade na calúnia. Vamos lá, nós somos capazes disso. Mas também nós podemos apacentar pelo amor e pela caridade. Vejamos o que nos diz de novo o benfeitor Emmanuel na mesma mensagem que estamos estudando aqui juntos. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo. E ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Tudo isso é apacentar. Tudo isso é Pedro, tu me amas. Não adianta sair correndo do salão. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação. Tenhamos calma, tenhamos fé, que todo o bem semeado vai florescer. Ele vai. Nem sempre a nossa perspectiva imediatista, materialista, mas ele vai florescer. Assim como todo mal praticado, em algum momento, vai nos trazer tristeza. Pois bem, não analises destruindo. Querem ver uma coisa? Vou falar uma palavra aqui. Avaliação. Deixa eu ver quantos sorrisos surgiram. 3 sorrisos e meio só. Por quê? Dá até frio na barriga falar de avaliação. É ruim. Sabe o que acontece? É que nós, em vez de avaliarmos o trabalho uns dos outros, nós avaliamos as pessoas. Em vez de dizermos, Gabriel, a tua palestra estava enfadonha, assim, talvez da próxima vez utiliza melhor o tempo, modifica. Isso eu estou avaliando o trabalho. Eu digo, Gabriel, tu és um péssimo palestrante. Tem diferença nisso, não tem? E como quando nós nos avaliamos, não raras vezes nós nos ferimos, todos nós temos uma certa rejeição e uma resistência a isso. Mas não analises destruindo, nós precisamos aprender. Porque por vezes o nosso impulso de vingança diante da ofensa se reveste de uma avaliação destrutiva, que desestimula as pessoas, que desestabiliza, que retroalimenta a mágoa e o ódio. O inexperiente de hoje pode ser um mentor de amanhã. Alimenta, isso é tão importante, gente. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Ainda lembram do familiar difícil? Ou daquela pessoa que porventura nos persegue e calunia? Agora o exercício é o seguinte. Descubram, pensando nessa pessoa, agora uma qualidade dela.
Ela tem. Sem sombra de dúvidas que quem nos persegue e calunia tem qualidades. Tem méritos. Tem valores. Tem conquistas. Agora, o que é que nós vamos alimentar nessas pessoas, nos nossos irmãos? A parte boa. É alimentar a capacidade que as pessoas têm de serem melhores. É auxiliá-las a acreditar que elas podem agir de modo diferente. Muitas vezes, meus amigos, nós somos até perseguidos no lar em função de sermos espíritas. Alguém aqui já encontrou alguma resistência assim? Olha, tem gente fazendo assim lá atrás. Pois é, mas nós precisamos também compreender que a forma que nós temos de reagir a essas perseguições no lar por conta das nossas próprias tarefas é dando provas de amor às pessoas que estão conosco. E a prova de amor, no nosso caso, é perseverar na seara. Porque é isso que melhorará o mundo em que os nossos afetos vão viver. Inclusive os que hoje os caluniam e perseguem por causa da justiça. Como está lá nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Vamos adiante. O desafio. Vamos ver que contexto nós estamos vivendo hoje. Está lá no sermão profético, Alírio, sobre o qual conversávamos ontem à noite, meu amigo. Evangelho de Mateus, capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Nós estamos no fim do mundo, meus amigos. Estamos vivendo o fim do mundo. Sim ou não? Tem gente fazendo assim. É porque o mundo é redondo, eu entendi. Sim e não. Vamos adiante no sermão profético e depois nós vamos responder isso juntos. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Temos ouvido de guerras e rumores de guerras? Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E o sermão profético prossegue dizendo: é tão somente o início das dores, as dores de parto, as dores de renascimento. Pois bem, queridos, nós estamos exatamente neste fim do mundo. Que fim do mundo? A Gênese, essa obra fantástica cujo Sesc Centenário se anuncia para 2018. Lá em A Gênese, sob o título Sinais dos Tempos, nós vamos encontrar essa mudança radical que nós estamos vivendo, em que as perseguições e as calúnias se acirram de forma tão manifesta e nos desafiam de maneira tão intensa na nossa capacidade de amar, como Jesus nos pede que amemos. Está lá na obra Gênesis, Sinal dos Tempos. Uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações. Calma, é isso que nos pede Jesus. Passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos.
e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Não é o nosso mundo físico que agora vai acabar, embora os abalos que nós observamos. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. E ali nós trouxemos em letras grandes. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam. São quais? São as entranhas da humanidade. E nós, espíritas, estamos em meio a uma humanidade cujas entranhas se agitam, nos estertores, no esgotamento, nas manifestações chocantes e desesperadas do mal, seja na nossa intimidade, seja nos contextos sociais, seja no próprio movimento espírita que está, sim, sob provações e testemunhos, para que faça raiar o sol da nova era. Nós estamos vivendo esse momento, mas não estamos vivendo esse momento de mãos vazias ou sozinhos. Através das mãos também do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós vamos encontrar uma advertência do benfeitor Antênio ao espírito Alcíone, que está narrado lá na obra Renúncia. Porque Alcíone havia decidido reencarnar na Terra, embora não precisasse mais pela sua evolução espiritual. Mas ela veio reencarnar na Terra para cuidar de afetos seus que haviam permanecido mais atrasados, na retaguarda da evolução. E antes de reencarnar na Terra, o benfeitor disse a ela, Alcíone, vejamos bem, meus amigos, Alcíone, o discípulo da verdade e do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus. Nós não somos alguma coisa de Jesus e de Deus, meus amigos? Que bom, não é? Quem é alguma coisa de Jesus e de Deus? Levante a mão aí. Isso é muito bom. Nós somos filhos de Deus, somos amigos, queremos ser discípulos de Jesus. Isso é muito bonito. Mas a advertência vai mais longe, dizendo que o discípulo da verdade e do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus. E a massa vulgar não lhe perdoa tal condição, sobrecarregando-o de pesados amargores, porque seus sentimentos não são análogos àqueles que conduzem a incoerências e a desatinos. Então não nos surpreendamos, queridos. Cada um de nós aqui tem a doutrina espírita no seu planejamento reencarnatório. Nós reencarnamos para sermos discípulos da verdade e do amor. E, portanto, para fazermos cessar o ciclo de perseguições, de calúnias e de violências. Mas nós não viemos ao mundo isentos daquele passado que estudamos ao início da nossa reflexão, em que as perseguições se multiplicaram. Nós viemos à encarnação, munidos de amor, de esperança, todos nós com um planejamento reencarnatório destinado ao êxito. Ninguém reencarna para fracassar. E viemos para suportar muitas vezes, com alegria, essas boas lutas. Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, na obra Transição Planetária, diz-nos que, como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, exigindo de nós, vejamos bem, equilíbrio e oração. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta. Viram as nossas incompreensões? As incompreensões com que muitas vezes nós lidamos para fazermos o que o Espiritismo nos pede? É natural. Por incomodarem os insensatos. Calar diante de uma ofensa, muitas vezes, é incomodar um insensato que espera de nós um revide. E nós vamos ter a condição de sermos diferentes. Ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Alguém aqui já se sentiu sozinho? Já, né?
Mas o bom é que a solidão é aparente, ela não é real. O benfeitor Manuel Filomeno de Miranda conclui: nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os. Então, meus queridos, é mais fácil vencer uma batalha contra a iniquidade e a dor sozinhos ou juntos? Juntos. E por que nos desunimos? Nós que estamos desafiados a superar as perseguições, fomos conduzidos ao planejamento feito pelo Cristo para que o Espiritismo se dissemine na humanidade. Este planejamento chama-se movimento espírita. O movimento espírita é plano de Jesus, para que o Consolador raie em todas as pátrias e em todas as almas. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos afirma que nós só temos um inimigo, e ele não é aquele que nos persegue, que nos calunia. Esse é o coração mais frágil, que nos cumpre apacentar. O nosso único inimigo, segundo a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é a desunião. É por isso que nós nos fortalecemos aqui juntos. É por isso que as nossas diferenças têm que ser para nós a riqueza dos corações. Isso está na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, nenhum homem tem faculdades completas. Então eu aprendo com a doçura do Lacordaire, com a prudência do Saulo, com o humor leve do Alírio, com a persistência da Dona Sueli, porque eles têm o que eu não tenho. E Deus colocou esses valores no coração ao lado. Vamos parar de brigar. Vamos descobrir as riquezas nos corações que estão postos juntos de nós. Ah, queridos, está lá, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. As forças das sombras alimentam muitas vezes o personalismo e a vaidade. Só lá fora? Não. Dos homens, mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas, agora nós estamos falando de nós, os trabalhadores espíritas. As sombras ainda alimentam entre nós o personalismo e a vaidade, fazendo com que persigamos uns aos outros em busca de notoriedade e de supremacia. É por isso que nós temos um porto, uma casa onde nos reunirmos. E aqui está dito: mas a direção suprema do trabalho do Evangelho se processa no alto. E a Federação Espírita Brasileira, dentro da sua organização, baseada nos ensinamentos do Mestre, está sempre segura do seu labor, junto das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos de espiritualidade na seara de Jesus, consciente da sua responsabilidade e da sua elevada missão. Estamos nos encaminhando aqui para a conclusão do nosso trabalho, meus amigos. E queremos deixar alguns pontos brilhando nos nossos olhos e nos nossos corações. Nós não fomos reunidos no seio do movimento espírita para nos caluniarmos e nos perseguirmos, senão para nos amarmos e nos perdoarmos, para nos conhecermos verdadeiramente, para ampararmos os corações uns dos outros, ombro a ombro, lado a lado. Muitos estamos de joelhos desconjuntados, como nos diz o apóstolo Paulo, mas é o braço do irmão que vai nos sustentar nesse momento. Esta obra, que se intitula Aquém e Além do Tempo, também da lavra da nossa editora. O autor, estudando Joana de Ângeles, assim como fazemos aqui no Projeto Espiritizar, fala-nos da decisão de amar. Não importa o que tenham feito conosco, existe uma função sentimento, que é a escolha que nós faremos diante disso. Há pessoas que diante do entrave escolhem a mágoa e a vingança. E sofrerão por muito tempo. Mas nós escolhemos o testemunho. E é com ela, com o testemunho dela, que nós vamos encerrar esse trabalho.
com a nossa querida Joana de Cusa. Conhecem Joana de Cusa? É o mesmo espírito que hoje se apresenta aos nossos corações como Joana de Ângeles, naquelas primeiras épocas em que ela já vivia com Jesus. E quem narra brevemente a sua história é Humberto de Campos, ditando a Francisco Cândido Xavier no livro Boa Nova, o que iremos aqui contar. Diz-nos ele que Joana era assim conhecida por ter casado-se com o político Cusa, um homem instável, um homem volúvel, muito pouco ético. E Joana, mulher generosa, tendo conhecido a Boa Nova, tendo conhecido o Evangelho de Jesus, de tempos em tempos ia conversar com o Mestre, a fim de buscar nele e nas suas palavras, no seu coração, o consolo e a orientação para os desafios do lar. De certa forma era perseguida pela dificuldade moral do marido. E Jesus a estimulava que sustentasse as suas lutas com denodo e com fé. Ela tornou-se adepta do Evangelho e trabalhava já na sua divulgação. Quando Cusa, depois de ter deixado nos braços de Joana um filho pequeno, adoece e desencarna. Ela, que era uma dama da sociedade, vai trabalhar nas mesmas casas que antes frequentara, muitas vezes como doméstica, como lavadeira, para poder garantir o sustento do filho. Nós também sofremos perseguições da sociedade materialista, que nos pede posições humildes, mas que precisam ser sustentadas. Ela persiste na divulgação do Evangelho, meus irmãos. Vai ser vista com o filho crescendo, trabalhando às vezes em navios e embarcações, quase como escrava. E é nessa trajetória de vida que se inicia, aquela época, a perseguição aos primeiros cristãos. Mas Joana não esmorece. De cabelos brancos, com um filho moço, vai ser encontrada no circo, no poste do martírio, prestes a ter o corpo dela e do filho ateados em chamas. E o soldado lhe diz: abjura, mulher, nega Jesus. E ela persiste em silêncio, ouvindo os impropérios, e o filho então desespera-se e diz: mãe, nós vamos morrer. Abjura, nega Jesus, nós perdemos. E ela, sentindo a presença amorosa do Mestre no seu coração, diz: cala-te, meu filho, cala-te, que o nosso triunfo não é aqui. O soldado, sem ter mais o que fazer e sem compreender a têmpera daquela mulher, acende o fogo. E por fim, inquieto, pergunta a ela: o que foi que este mestre nazareno te ensinou? Ele só te ensinou a morrer. Ele só te ensinou a sofrer. E ela responde, olhando nos olhos e entre as chamas: não. Ele também me ensinou a te amar. Então, queridos, foi nesse momento que ela sentiu as mãos do próprio Mestre pousarem sobre os seus ombros, entregando-lhe o consolo que aguarda todos nós, se perseverarmos no nosso testemunho de amor. Quando o mundo materialista ainda nos perguntar: o que é que Jesus te ensinou? Tu que não respondes mais às perseguições e às calúnias, Ele só te ensinou a sofrer, Ele só te ensinou a morrer. Nós vamos olhar nos olhos dos nossos irmãos, quantas vezes for preciso. Não, Ele me ensinou a te amar. E se as forças nos faltarem, será entre nós, os espíritas, que nós as encontraremos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.